Shalom, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje falarei sobre o segundo reinado, Dom Pedro II e o golpe da maioridade. Na última aula nós paramos na regência Una com Araújo Lima. Hoje nós vamos falar sobre o que sucedeu a partir do golpe da maioridade com Dom Pedro II. Bom, o segundo reinado ele inicia em 1840 a 1889. Vou colocar aqui a caneta vermelhinha para seguir o padrão. 1840 foi quando acaba a regência, né? Esse aqui é o período chamado Segundo Reinado, certo? Segundo Reinado. Segundo Reinado, no caso, Dom Pedro II. Tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, na época do Brasil Império. Então, acaba aqui na proclamação da República, que falaremos mais à frente. República do Brasil. Aqui, a finalização é o início, melhor dizendo, do segundo reinado. Bom, a gente sabe que o golpe da maioridade aconteceu a partir de Dom Pedro II com o golpe da maioridade. Você sabe, ele tinha 15 anos, quando foi eleito como o imperador, porque havia muitas insurgências, muitas revoltas, sobretudo 5 revoltas, que aconteceram no Brasil, e por conta de colocar mais estabilidade, para criar um sentimento de unidade, para criar um sentimento de representação, foi colocado então Dom Pedro II. Aqui, Dom Pedro II, você vai ver nas pinturas, nos desenhos, nas ilustrações, Dom Pedro II sempre com uma ideia, com uma barba mais branca, um sentimento mais velho. Você tem uma pintura, claro que foi quando ele iniciou o seu reinado, Dom Pedro II ali com 15 anos, mas você não vê ele numa pintura de 30 anos, de 35 anos, como por exemplo você vê em Dom Pedro I. Você vê Dom Pedro II sempre com um ar mais maduro, justamente para passar essa ideia de um cara mais racional, de um cara mais comedido, etc., equilibrado, enfim. Muitas cidades se expandiram, grandes estradas de ferro que cortaram o país foram feitas, houve uma grande aceleração industrial, um fluxo cafeiro no sudeste, o fim da escravidão, foram todas essas marcas do segundo reinado. Então, você vê que o segundo reinado, em contraste com o primeiro, é um governo de relativa prosperidade. É um governo onde teve muitas características boas, certo? A aceleração industrial, você vê com um processo que germina ali na produção do café, que se iniciou no segundo reinado e vai explodir na República, Você vê um fluxo de imigrantes muito forte, europeus, italianos, alemães, todos vindo aqui para o Brasil para ter um trabalho mais assalariado, em contraste com a escravidão que também existia no segundo reinado. Vai acabar a escravidão ali para o final do segundo reinado, certo? O golpe da maioridade, isso você já ouviu na aula passada, mas não custa lembrar, Desde 1835, quando Dom Pedro II tinha 9 anos, a ideia da maioridade começou a ganhar força, ou seja, Dom Pedro I sai para Portugal, Dom Pedro II tinha 5 anos, passa-se um tempo, já em 1835, quando Dom Pedro II já tinha 9 anos, já tinha uma ideia de que era necessário que antecipasse a Constituição, melhor dizendo, antecipasse a idade de Dom Pedro II, quebrando um pouco a ideia da Constituição, que a Constituição dizia que a pessoa de maior de idade será a partir dos 18 anos. Embora
a partir dos 21 era designado a Dom Pedro II conseguir ser o imperador, ter a cabeça para poder governar o Brasil. Os jornais começaram a advogar por essa hipótese, né? Alguns liberais, como por exemplo era Araújo Lima, você sabe que a regência, né, que estava, sobretudo a regência una de Araújo Lima, era conduzida por liberais. O golpe da maioridade foi conduzido por liberais, né? Não à toa, os liberais eles queriam, com essa maioridade, poder governar o Brasil ao lado de Dom Pedro II, fazer uma espécie de aliança com Dom Pedro II, para poder, então, eles terem a parcela, né, no governo, na Assembleia, enfim. Né? Então, alguns liberais, como Araújo Lima, tinham sido afastados com essa intenção. E isso foi adotado pelos críticos do regente. Dom Pedro II, já sabendo que os liberais queriam o poder, Dom Pedro II, que já sabia que os liberais queriam conduzir a Assembleia, né, e o Parlamento, ele então tira, né, os liberais do poder, que era chamado Ministério da Maioridade, né, que só tinha pessoas liberais, então coloca um conservador posteriormente no poder. Mas vamos seguir aqui a sequência do nosso assunto. Os progressistas, né, que eram chamados liberais, né, os liberais, eles tinham, existiam dois grupos, né? Acabou, né? Dom Pedro I, no primeiro reinado, tinha 3 grupos: os exaltados, os moderados e os restauradores. E no segundo reinado nós vemos 2 grupos. Grupos esses que são os liberais e os conservadores. Né? Os liberais eram chamados de progressistas e os conservadores eram chamados de regressistas. Né? Foram os 2 grupos que apareceram, né? São os remanescentes dos outros antigos grupos do primeiro reinado. Os progressistas achavam que conseguiriam limitar o poder do imperador, instituindo o parlamento no Brasil. Né? A espécie é uma frase que eu acho que você já ouviu falar por aí, né? Sobre o parlamentarismo, que é: o rei reina, mas não governa, ou seja, é o parlamento que tem o poder e o controle da situação. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, e tem muito no liberalismo clássico, né? Sobretudo o parlamentarismo clássico, que é o parlamentarismo inglês, onde o parlamento ele é o suprassumo do poder, né? E tem, no caso, o chefe de Estado apenas como um mero representativo simbólico para cerimônias, etc. A Câmara foi dissolvida e convocaram novas eleições. Pela violência e pelas fraudes cometidas pelos liberais, para ganharem o poder na Câmara, denominou-se eleições do cacete. No seu lugar foi posto um conservador como conselheiro, e isso derivou as revoltas liberais em 1841. Então veja só, lembra quando eu falei? Os liberais que instituíram o golpe da maioridade estiveram por trás, né, da maioridade para conseguir então estar alinhado com Dom Pedro II na Assembleia. Dom Pedro II, sabendo dessa possível, né, resolução, dessa possível trambicagem dos liberais, destitui os liberais do poder e coloca quem? Um conservador como conselheiro. E isso derivou as revoltas liberais, como por exemplo a Revolução Praieira, que é uma briga entre liberais e conservadores, que a gente vai ver posteriormente. Bom, como eu falei, existiam dois partidos, né? O liberal e o conservador. Os liberais, além de serem chamados como os progressistas, eram chamados de luzias, certo? Os conservadores eles eram chamados de saquaremas. O que pregava o liberal, né? O Partido Liberal pregava a defesa dos interesses dos senhores rurais, camadas médias urbanas. Os conservadores eram herdeiros dos restauradores, né? E alguns membros do Partido Moderado. E tinham como principal bandeira a centralização do poder nas mãos do imperador, negando a premissa da autonomia das províncias. Em grande medida, a gente vê os liberais mais descentralizadores, ou seja, dando mais autonomia às províncias, e os conservadores um pouco mais fechados, um pouco mais centralizados, um pouco mais restauradores e amando do rei, né? A gente vê essa referência, né? O Dom Pedro
com os conservadores ao lado e os liberais tentando neutralizar, melhor dizendo, né, tentando moderar, né, esses dois conflitos. Ele era considerado um imperador neutro nessa disputa, né? Existia um Senado que tinha a maioria conservadora, existia a Câmara que era a maioria liberal e sempre ficava rotacionando com o bem-querer do Dom Pedro II. E aí a gente coloca Dom Pedro como o cara que é realmente, de fato, agora o moderador, certo? O moderador, ou seja, o cara que modera a disputa entre conservadores e liberais, certo? Em 1847, Dom Pedro II criou o Conselho de Ministros, que seria um órgão para aconselhar o imperador e ajudá-lo a tomar as suas decisões. A gente vê que esse modelo parlamentarismo é um modelo que existe sobretudo na Inglaterra, né? A gente percebe isso, e existe um conceito que é uma coisa particular do Brasil, que é chamado o parlamentarismo às avessas. Existe o parlamentarismo clássico, que a gente vê na Inglaterra, que é o chefe de Estado. Existe diferença, pessoal. Você já pode fazer uma espécie de tabela no seu caderno aí. Você tem o chefe de Estado e o chefe de governo. São duas coisas diferentes e essa particularidade existe sobretudo no parlamentarismo, certo? O chefe de Estado é quem representa simbolicamente, né, a nação. Então, ele é apenas um símbolo. Ou seja, nas diplomacias não, a representação de um político, o rosto, né, desse rei, ele é apenas viabilizado, propagandeado como o símbolo, como a referência daquele governo, para tornar um pouco mais coeso a unidade da nação, certo? O chefe de governo é o primeiro-ministro, né? Ele é o primeiro-ministro, que de fato governa, chefia o Conselho dos Ministros e conduz a política do Brasil. Então você vê que quem escolhe, né, no parlamentarismo clássico, né, quem escolhe são os ministros, é o primeiro-ministro, né? Ele escolhe os ministros, né? O primeiro-ministro, ele passa pela votação do parlamento, ou seja, ele é submetido ao parlamento, né? Precisa passar pelo parlamento para ser o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro, uma vez conseguido, ele escolhe outros ministros para poder fazer parte do governo. Então você vê que existe um parlamento que vota, né? Existe um parlamento que vota para conseguir um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro, ele consegue, de uma certa forma, governar, e por isso o nome não é à toa. Ele é um chefe de governo, ele governa a administração daquele parlamento, certo? A gente vê no Brasil uma coisa inversa, por isso se diz parlamentarismo às avessas, né? O chefe de Estado, que era para ser uma representação meramente simbólica, que era para ser uma representação apenas cerimonial, a gente vê o quê? Uma figura central de poder, que era o Dom Pedro II, e ele é o cara que escolhe o primeiro-ministro, né? Ele é um cara que, inclusive, designa para as pessoas, né, para os ministros que lá estão, o melhor para o parlamento. Então, ele rotacionava entre pessoas que eram conservadores, entre pessoas que eram liberais, né? Cada pessoa participava do parlamento de acordo com como ele quisesse, né? Então era mais ou menos isso o que o segundo reinado fala, sobretudo nessa relação que nós vemos aqui entre o golpe da maioridade, né? Na próxima aula eu vou falar sobre a Guerra do Paraguai, né? As leis abolicionistas, né?
e a era do café e o que, né, propiciou nessa época do Brasil, no segundo reinado, tá? Forte abraço, até mais.